Falando agora de seios paranasais, o que são seios paranasais? Seios são espaços. Paranasais quer dizer que eles estão próximos à cavidade nasal, ou têm relação com a cavidade nasal. Então, são espaços que têm relação com a cavidade nasal. Que espaços são esses? São 4, cada um com um nome. Os 4 formam os seios paranasais, ok? Então eu vou falar de cada um. O primeiro, frontal, seio frontal. Seio frontal é este. Por que ele tem esse nome? Porque ele fica no osso frontal. Então o osso frontal tem uns espaços chamados de seio frontal. Seio no etimoide, o seio etimoidal. O seio etimoidal são espaços no osso etimoide, esse em verde. Então, no osso etimoide tem várias células que a gente chama de células etimoidais. O conjunto dessas células etimoidais, que são espaços no osso etimoide, chamam-se seio etimoidal. Seio esfenoidal. Seio esfenoidal é o seio que está no osso esfenoide, representado neste corte. Osso esfenoide, seio esfenoidal. Seio maxilar. Está em que osso? Na maxila. Seio maxilar. Ok? Então são 4 seios. Seios são o quê? São espaços vazios. Não exatamente vazios, mas são espaços dentro do osso. Cada seio leva o nome do osso. Seio frontal no osso frontal. Seio etimoidal no osso etimoidal. Seio esfenoidal no osso esfenoidal. Seio maxilar no osso maxilar. O conjunto desses 4 seios chama-se seios paranasais, que são próximos ao nariz, ou têm relação com o nariz. Nessa visão frontal do crânio, a gente consegue ver seio frontal no osso frontal, seio etimoidal, que são as células etimoidais, e o seio maxilar, que está no osso maxila. Esse corte aqui é como se eu tivesse feito um corte aqui, ó. Um corte sagital. Ok? Não é um corte mediano porque ele não está passando na linha mediana do corpo. É um corte paralelo, é um corte sagital. Fiz um corte sagital, virei. E aqui está a cavidade nasal, o seio frontal, células etimoidais, que é o seio etimoidal, e o seio esfenoidal. Tá, ó. Azul, seio frontal. Verde, seio etimoidal. Rosa, seio esfenoidal, que não está representado aqui. Por isso que eu fiz um corte. Ok? Então aqui dá para ver o frontal, etimoidal e esfenoidal. Nesse corte, que é o 2, eu fiz outro corte sagital, certo? Mais para a lateral aqui. Pegando 2 seios, o frontal e o maxilar. Essa visão, frontal e maxilar. Certo? Então, aqui, seio frontal, células etimoidais, que é o seio etimoidal, seio maxilar. Nessa visão, seio esfenoidal. Cada seio tem o nome do osso, frontal, etimoidal, esfenoidal e maxilar. O conjunto dos seios chamam-se seios paranasais. Seios paranasais, eles contêm ar dentro deles e também produzem muco para essas regiões, permeando, digamos assim, ou próximas ao nariz. Então, as 2 das principais funções dos seios paranasais são essas: produção de muco e diminuição do peso do crânio. O crânio fica aerado. Então, são espaços que diminuem o peso do crânio e produzem muco. Ok? Seios paranasais, são 4.
É isso.